Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da diferença entre estudar inglês e aprender inglês. E eu sei que quando eu falo assim de começo pode parecer uma diferença boba, estudar inglês, aprender inglês é tudo a mesma coisa. Mas realmente existe uma diferença muito grande entre você só estudar inglês e você aprender inglês. E as duas atividades são úteis, são necessárias, e se você entender exatamente o que é estudar e o que é aprender inglês e colocar isso em prática, você vai ter muito mais resultado. Tanto se você está começando a estudar inglês agora, ou se você já estuda um tempo e não está tendo muito resultado e quer aprender de uma forma mais rápida. Então, basicamente, qual é a diferença entre estudar e aprender? Estudar é o que a maioria das pessoas fazem, ou seja, você pega um texto em inglês, um capítulo de um livro didático em inglês, um tópico gramatical, qualquer coisa relacionada ao inglês, e você senta e estuda aquilo, ou seja, você senta na mesa da sua casa, no sofá, na aula de inglês, e você estuda aquilo, você faz uma análise daquele material. Quando você faz isso, você está se familiarizando com aquele material. Você pega o texto, procura as palavras, aprende as regras de gramática, etc. E você se familiariza com aquele material. Você conhece aquele material, você entende aquele material. E se você tiver uma prova de inglês no outro dia sobre aquele material, provavelmente você vai passar. Mas o problema é o seguinte: se você faz só isso, se você só estuda o material e deu, você passa na prova de inglês e depois de 2 semanas você esquece. Então, isso é muito comum em curso de inglês. Por exemplo, primeira semana você estuda o capítulo 1, segunda semana você estuda o capítulo 2. Na terceira semana, quando você chega no capítulo 3, você já esqueceu o conteúdo do capítulo 1. E aí, quando você chega no capítulo 4, você esqueceu o conteúdo do capítulo 2. E aí, isso vai se repetindo, repetindo, repetindo. E é por isso que, por exemplo, tem aquela coisa, a gente aprende o verbo to be na escola todo ano. Sim, porque a gente aprende e esquece. Porque você só estuda, você só analisa aquilo. Mas você, de fato, não aprende. Então, estudar é só o primeiro passo. Então, você estudou um conteúdo em inglês e eu recomendo, assim, eu falei livro, tópico gramatical, mas o que eu recomendo você estudar sempre é textos em inglês. Para mim, texto em inglês pode ser um diálogo, tem que ser um texto, de preferência com áudio. Então, você estuda aquele conteúdo e aí depois de estudar entra o aprender, que eu também gosto de chamar de absorver. Só que se eu falasse a diferença entre estudar e absorver, talvez o pessoal não ia entender muito bem. Então eu coloquei estudar e aprender. Então aprender e absorver para mim é a mesma coisa. Como que você aprende de fato o conteúdo? Como você absorve o conteúdo? E para entender isso, eu costumo muito citar esporte, por exemplo. Um jogador de vôlei, ele pode aprender uma jogada, ele pode estudar, analisar uma determinada jogada, mas ele só aprende aquela jogada, ele só domina aquela jogada de fato quando ele treinar, quando ele praticar aquela jogada. E no inglês é a mesma coisa, você pode estudar e analisar um texto, um conteúdo, pode ver a gramática, pode procurar as palavras, mas você só vai aprender de fato aquele conteúdo quando você treinar. Então, para aprender o inglês, para absorver o inglês, você precisa treinar, digamos assim, o inglês. Só que aí você não pode confundir treinar com o que as escolas praticar, treinar com o que é ensinado nas escolas. Nas escolas você vai fazer exercício de preencher lacuna, exercício de construir frase, você vai fazer aquele negócio de sentar e conversar com um colega do lado. Todas essas atividades, tá? Isso é minha opinião, eu sei que tem gente que não concorda, mas é o que eu vejo, o que eu vi ao longo de muitos anos estudando com muitos alunos. Essas atividades elas não dão resultado. Quando eu falo praticar, né, para você absorver o texto, para você aprender realmente o conteúdo, eu digo atividades como, por exemplo, ler o texto. Então você estudou um texto, depois que você estudou no domingo, aí o que você faz? Na segunda, lê o texto mais uma vez. Na terça, lê de novo. Na quarta, lê mais uma vez. Ou seja, você está treinando. É uma espécie de revisão. Você está revisando aquele texto e aos poucos absorvendo, aos poucos fazendo aquele texto entrar na sua cabeça. Então, você pode ler, você pode escutar o áudio, tá? Escutar o áudio também é muito bom, inclusive é melhor que ler. Eu recomendo muito mais você escutar o áudio do que você ler. E você pode também, muito forte, ler e escutar o áudio ao mesmo tempo. Isso é muito poderoso, tá? Você senta, escuta o áudio e lê o texto, que daí você está totalmente exposto ao inglês. Você está escutando o inglês e lendo o inglês ao mesmo tempo. E aquele texto, aquele conteúdo está entrando na sua cabeça, tá? Essas são... ler, escutar e ler e escutar ao mesmo tempo são as atividades básicas assim que você tem que fazer com todo o conteúdo que você estuda. Então você estudou o conteúdo, daí depois você aprende, absorve esse conteúdo através dessas atividades. Existem outras atividades também que você pode fazer, como por exemplo, você pode traduzir o texto. E traduzir o texto não é assim, você vai pegar o texto do dicionário e vai traduzir, não.
você pega o texto que você estudou, aí você passa alguns dias lendo e escutando ele, e aí depois você senta, pega o texto e tenta escrever. Olha ele em inglês e tenta escrever em português, você não vai acertar tudo. E você pode fazer vice-versa também. Você pode olhar o texto em português, se você tiver o texto em português, e tentar passar ele para o inglês. O objetivo não é você acertar 60, 70, não é você ver se você consegue ou não. O objetivo é você fazer essa tradução de um lado para o outro, do inglês para o português, do português para o inglês, como uma maneira de absorver o texto. Todas essas atividades, ler, escutar, traduzir, visam o quê? Absorver, aprender o texto. Você também pode, por exemplo, escutar o texto e imitar o narrador. Depois de você escutar muitas vezes, vai chegar um ponto em que você vai escutar, você vai praticamente decorar o texto. E aí você escuta e imita o narrador, né? E aí você já está treinando um pouco a sua fala também. Então, resumindo, o que você faz? Você revisa o texto de várias maneiras diferentes durante vários dias, né, para absorver aquele texto. E quando você faz essa atividade, né, quando você não só estuda um conteúdo em inglês, mas você estuda e depois você pratica ele ao longo de vários dias, você absorve ele e você aprende ele de uma maneira natural. Se você estudar um texto, todas as palavras daquele texto, toda a gramática daquele texto, se você fizer esse treinamento, você absorve aquilo, você aprende aquilo e você não esquece mais. E aí o que acontece é o seguinte, depois que você fez isso com um texto, quando você for fazer com outro texto, quando você for estudar e depois absorver outro texto, esse outro texto fica mais fácil, porque você já tem aquele conhecimento prévio do primeiro texto. Você já aprendeu muita palavra, muita gramática, você já leu muitas vezes, você já escutou muitas vezes, e aí o segundo texto fica mais fácil. E o terceiro fica ainda mais fácil, e o quarto ainda mais fácil. E isso vira meio que um ciclo vicioso, que você vai texto em cima de texto em cima de texto, né? Estudo absorção, ou estudo aprendizado. E o resultado disso é uma bola de neve que vai ficando é como se fosse seu inglês, como se seu inglês fosse uma bolinha de neve, começasse bem pequenininha, e aí ele vai rolando e cada rolada é um texto a mais que ele pega e absorve e vai virando uma bola cada vez maior e cada vez fica mais fácil de aprender. Então, se você entender isso, que você estuda e depois você absorve e você repete tudo isso, você vai aprender inglês ou você vai melhorar o seu aprendizado se você já vem aprendendo há um certo tempo. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado da dica. Se você gostou do vídeo, quer ver mais vídeos como esse, dá uma assinada no meu canal. Aqui ó, tem um iconezinho aqui, a minha carinha. Você clica aqui e aí você assina o meu canal, tá? Assim você está me ajudando e também quando sair um vídeo novo e você entrar no YouTube, vai estar lá o vídeo para você ver. E também não deixa de visitar o meu site, o meu blog, que é o mairovergara.com. Lá tem esse vídeo lá no blog com um texto também. Aqui no YouTube só tem o vídeo, mas lá no blog sempre tem o vídeo e o texto, se você quiser ler esse texto, quiser salvar em algum lugar, tá? Então visita lá mairovergara.com, que lá também você pode me acompanhar. Então é isso aí, pessoal, e até o próximo vídeo.